E vamos falar daqueles planos do governo em relação à transferência de renda. Temos a discussão sobre o auxílio emergencial, temos a discussão sobre a criação do Renda Brasil. Nós vamos falar sobre isso agora com o Márcio Holland, que é ex-secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, Márcio, a primeira discussão é o auxílio emergencial, que o governo tem que tomar uma decisão logo, se ele prorroga mesmo até o final do ano. A população conseguiu ver uma situação minimizada aí de crise em função do pagamento desse auxílio emergencial. Foi uma liberação importante de recursos, ajudou a sustentar um pouco até a atividade econômica, comércio, por exemplo. O governo gostou da popularidade, não é? E tem um impacto sobre a atividade que a própria equipe econômica gosta. Como é que você vê essa ideia de prorrogação, talvez com valor menor? Pois bem, Denise, eu acho que tem duas discussões aí associadas, né? A primeira, certamente tem um problema dos vulneráveis, da população que certamente não tem tido posição no mercado de trabalho formal. Esse auxílio emergencial caiu como uma luva, foi muito importante para essa população. Do lado fiscal, como tudo tem uma conta, né? Do lado fiscal a conta está muito alta, né? Só até agora o monitoramento do Tesouro Nacional mostra que de desembolso com o auxílio emergencial já foram aí 180 bilhões de reais e está previsto gastar mais ou menos 250 bilhões. Ou seja, é um grande volume, é praticamente quase todo o recurso que o governo está utilizando aí para combater e mitigar os efeitos da pandemia na economia brasileira. Então, é um auxílio que foi importante, mas ao mesmo tempo está custando muito caro aos cofres públicos e é preciso, portanto, rever essa situação. Agora, pelo impacto que ele pode ter sobre a própria atividade econômica, Márcio, você acha que vale a pena estender até o final deste ano, quando ainda se tem o orçamento de guerra, situação de calamidade, ainda que reduza para R$200? Ou 200 ou 300 reais, eu particularmente defendo que prorrogue esse benefício até 31 de dezembro. Tá? O governo já ensaia também uma discussão de como sair desse auxílio emergencial com a possibilidade de lançamento do programa Renda Brasil, que seria a união de vários benefícios aí em conjunto, que daria aí uma segurança de renda mínima a essa população mais vulnerável brasileira. Mas esse assunto não está bem resolvido ainda. É preciso mais discussão sobre o Renda Brasil. Mas aí a gente vê que a própria equipe econômica está disposta a implementar esse novo programa que ampliaria o Bolsa Família, né? Poderia ter de 6 a 7 milhões a mais de brasileiros, além dos que já recebem o Bolsa Família. Se fala no valor também ao redor de R$300, não é? E se tenta, através da extinção de determinados benefícios, garantir os recursos necessários. Em termos de transição para a economia, impacto social, você acha que seria uma boa alternativa? Bem, o que acontece é o seguinte: o Brasil tem uma rede de proteção social, além do Bolsa Família, que é um programa que foi implementado aí no início dos anos 2000 e que já conta hoje com um orçamento de em torno de 37 bilhões de reais por ano, segundo o último dado de 2019. Tem também programas como Abono Salarial, que é um programa constitucional. Qualquer revisão dele deve ser feita através de emenda constitucional, auxílio defeso, vários benefícios da Previdência Social, da Seguridade Social. Esses programas, em geral, eles estão tanto quanto desarticulados. Certamente um esforço para articulá-los num único programa de benefício social para uma população mais carente, que não seja somente pelaquela definição de linha de pobreza, é muito bem-vindo. Qual é o problema disso? O problema disso é que o Bolsa Família, muito bem desenhado, é um programa altamente bem sucedido, já foi objeto de muito estudo, de muita pesquisa e demonstrou a sua efetividade. Com pouco dinheiro, atingiu um público-alvo muito relevante e deu um impacto social muito importante. Por que isso? Porque o Bolsa Família tem uma condicionalidade que é, entre outros, em educação e saúde, mas, por exemplo, em saúde e educação, a frequência escolar de crianças e de adolescentes da família. A pergunta sobre qualquer eventual novo programa deveria ser esse: como é que fica essa condicionalidade? Ela vai ser mantida? Esse é um dos grandes segredos do programa Bolsa Família. Não dá para migrar para um outro programa sem levar em conta esta discussão. Inclusive o próprio presidente já citou algumas vezes que acaba beneficiando quem tem filhos a mais, não é? O Bolsa Família é um ponto que ele critica, então talvez o Renda Brasil, se ele englobar
o Bolsa Família, ele promove algumas alterações. E sempre teve também um pouco da discussão, né, Márcio, em relação à saída do programa social, que às vezes a pessoa vai se sustentando e depois os filhos acabam recebendo também esse benefício. Você acha que cabe alguma revisão nesse sentido, dos critérios para se ter acesso ao dinheiro? Olha, até onde eu sei, os estudos sobre o Bolsa Família, que são muito robustos, realizados por pesquisadores no Brasil, lá fora, já foi alvo de pesquisa bem detalhada, com microdados do Banco Mundial, entre muitos outros. Esse programa Bolsa Família não deveria estar sob esse tipo de crítica. Tá? Ele tem, sim, sido um objeto também de saída. Muitas das famílias que tinham Bolsa Família saíram do Bolsa Família. A condicionalidade, como eu falei, é muito importante. Não é um programa que aumenta necessariamente o número de filhos por conta dele, isso também já foi provado. Eu acho que tem muito mais mitos em torno do programa do que verdades científicas observadas. Então é preciso tomar muito cuidado com essas críticas que são feitas ao Bolsa Família. É um programa muito bem desenhado, muito robusto, por isso que eu estou dizendo, qualquer movimentação em torno de outros benefícios, com características distintas, para ampliar o Bolsa Família, mexendo em cláusulas que são importantes, que mantêm o Bolsa Família em pé, pode ser muito perigoso, significar a gente gastar muito mais e não ter o retorno que teve o Bolsa Família. Vou dar um exemplo do abono salarial. O abono salarial é um programa que praticamente não tem um estudo detalhado sobre ele. Não se sabe exatamente a sua efetividade. Está lá na Constituição, gasta-se 17 bilhões por ano. A pergunta é, qual a efetividade dele? Assim como tem o auxílio defeso ou o seguro defeso, que tem uma outra funcionalidade ligada à questão ecológica, ambiental. São programas com desenhos diferentes que, quando colocados juntos, pode não dar um bom resultado. Inclusive o governo já tentou mexer nesses benefícios também em outras ocasiões, como na reforma da Previdência, colocou alguns penduricalhos, né, tentando rever toda essa despesa. Agora, do ponto de vista fiscal, você acha que se houver apoio no Congresso para modificar, para acabar com esses benefícios, daria para casar, para se ter a compensação sem ameaçar o teto, sem qualquer risco maior? Bom, vamos falar da questão fiscal mais geral. É sempre bom a gente voltar aos grandes números, né, Denise? E os grandes números, eles são um pouco preocupantes. Na verdade, as despesas no Brasil, as despesas do governo, elas já atingem 1,5 trilhões de reais. Praticamente 20% do PIB. De fato, a discussão de controlar as despesas é extremamente importante. Desse total de despesa, quase 1 trilhão de reais são apenas duas despesas, que é a Previdência, né, do regime geral da Previdência, e o gasto com pessoal e encargos, que é não só a folha de ativos, mas inativos do servidor público. Portanto, a gente está falando de 85% dos gastos da União são dedicados a duas rubricas do orçamento. Esse é um orçamento altamente regressivo. Quando a gente está discutindo esses programas sociais, a gente está falando de 0,8%, 1%, 2% do total desses gastos, do total do PIB, melhor dizendo, e não 14%, 15%, 16% do PIB. Então, realmente é preciso repensar essa estrutura do gasto brasileiro. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer, que a estrutura do orçamento já é altamente regressiva. Qualquer discussão de ajuste nos orçamentos em políticas sociais tornaria o orçamento ainda mais regressivo, voltado para os privilégios. Então é preciso tomar um certo cuidado quanto a isso. Temos programas, sem dúvida nenhuma, que precisam ser melhorados, mas o volume de despesas do orçamento para programas sociais é bastante baixo. Agora vale lembrar, ressaltar essa discussão toda em relação a esses programas de transferência de renda, porque parece que o ministro Paulo Guedes por aí demonstra uma flexibilidade maior. Ele está disposto a discutir, talvez até a defender esse tipo de ajuste para viabilizar essa transferência de renda, porque se percebeu com o auxílio emergencial que nós temos aí milhões de brasileiros invisíveis que vivem numa situação de miséria, né, e que não tinham as condições para entrar em outros programas, né? É verdade. A pandemia da Covid-19 revelou um país de muita desigualdade, em várias características, né, perversas da desigualdade social, de oportunidade, racial, de gênero, regional. E o Brasil vai sair ainda mais desigual dessa pandemia. O orçamento precisa acomodar essa situação. Nós estamos falando de milhares de brasileiros. Quando a gente fala aí dessa
desse público potencial do Renda Brasil, a gente está falando de quase 60 milhões de brasileiros. Quando a gente fala do público Bolsa Família, a gente está falando de 41 milhões de brasileiros. Para uma população em torno de 210 milhões de brasileiros, é muita gente que está em situação vulnerável ou abaixo da linha de pobreza. O Brasil precisa olhar para esse público. Quando a gente olha, Denise, os gastos para esse montante relevante de brasileiros no orçamento, infelizmente a gente vê que é um gasto bem menor do que o gasto que a gente faz para a população mais privilegiada. Eu citei aí o caso do Bolsa Família, que a gente está falando de um orçamento de 32 bilhões de reais no ano passado, o abono mais 17, mas ao mesmo tempo eu estou falando de Previdência, que está gastando 625 bilhões de reais e gastos com servidor na ordem de 300 bilhões de reais. Traduzindo, são dimensões muito distintas, é preciso rever isso. Só lembrando, colocando um pouco de pimenta nessa discussão, Denise, a própria emenda constitucional que instituiu o teto de gastos, né, famosa emenda constitucional 95, ela já prevê gatilhos de corte de gastos gerais. O governo já pode implementar isso de modo constitucional, inclusive, como redução da jornada de trabalho dos servidores acompanhado de redução do salário, fim de reajuste de servidores públicos por um bom período de tempo, entre outras várias, redução, obviamente, dos valores das comissões em geral que tem no governo. Há muito lugar para cortar gastos que são mais, vamos chamar, da classe mais privilegiada em relação a essa população mais pobre, e já está previsto na Constituição, o governo pode fazer. Então, ouvimos o Márcio Holland, economista e secretário de Política Econômica e professor da FGV. Márcio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer.